Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Vitorino Agrogestão. E hoje, nessa sexta-feira, uma véspera de feriado. Sextou, moçada, véspera de feriado. Feriado, agora um final de semana prolongado, vamos dizer assim. E o assunto de hoje é a transição, né? Um assunto que vem muito a calhar, transição da seca para as águas. Numa seca, e vamos dizer que está um pouco prolongada. Então vamos falar então hoje, juntamente com o Dr. Marcelo Comparini, sobre como amenizar a transição aí desse período de seca para o período então das águas, né? Para esse 30, 40 dias aí, que realmente para o produtor ele é bem maçante. Sejam todos bem-vindos, Leandro, Bruna, Potencial, Juninho. Fiquem todos bem à vontade aí, que já vamos dar início a essa sequência. A ideia nossa é fazer uma sequência de 4 lives aula para a gente falar então sobre essa transição entre a seca para o período de chuva, né? E hoje então é a nossa primeira aula, primeira live aula, que é falar então sobre o sequestro. Após, na próxima sexta-feira, vamos falar então de pastagens diferidas. Na outra sexta-feira, suplementação estratégica e confinamento. E na quarta sexta das aulas lives, né, falaremos então de um compilado, né? Vamos fazer então colocando em prática, que é pegar todas essas que uma tá ligada com a outra. Então na quarta live a gente faz uma compilação desses dados e vamos colocar tudo em prática. Boa noite, doutor Comparini, tudo jóia? Boa noite, doutor Luiz Carlos, tudo bem? Boa noite, moçada que suja a botina nessa lida pecuária. E aí, tamo firme? Tudo jóia. Boa noite, Humberto, corretor lá em Botirama, oeste da Bahia. A gente dá assistência aí nessa região aí, Humberto, aí para Japaranduba. Sejam todos bem-vindos. Doutor, o nosso assunto hoje, transição seca para o período chuvoso, né, para esse período de águas. Então eu estava adiantando aqui qual que é a nossa ideia. A nossa ideia não, o que nós vamos pôr em prática nessas próximas de hoje, mais 3 aulas aí. Então vamos fazer 4 aulas. A de hoje falar sobre sequestro. A da próxima sexta-feira vamos falar de pastagens diferidas. Na outra sexta-feira, então, falaremos sobre suplementação estratégica e confinamento. E no encerramento de todas essas aulas, então, vamos estar colocando em prática, né? Então, vamos dizer assim, é uma junção de todas essas práticas e vamos colocá-la em prática e vou tentar passar um pouco aí para o produtor rural, né? Tudo em ordem? Firme demais, bom todo tanto, tirando o calor, né? Mas o resto tá firme. Quente. Então, nossa. Seja bem-vindo, rode a vinheta a mais uma super live Vitorino e Potencial. Não é cabaré, mas deixa doido do mesmo jeito, né? Essa é bem melhor, hein? Bom, pessoal, se alguém aqui tá tentando imaginar que o que vamos falar é para ser posto em prática agora, no ano de 2020, está um pouco enganado, porque não tem o que fazer mais, o que fazer para essa seca, né? Para essa transição. Está muito em cima, não tem como. Quem procrastinou e deixou para a última hora, não tem muito o que solucionar. Não é só por, não, eu compro mais caro ou eu pago mais caro. Não está tendo, não tem silagem. Aqui eu vou contar uma história que está acontecendo com um cliente meu. Eu peguei um cliente recente, chegamos lá, ele não tinha se planejado, principalmente feito um orçamento, nem só financeiro, não tinha feito um orçamento forrageiro e principalmente volumoso, né, para estar fazendo um sequestro e tudo mais. O grande problema é que ele já está com os animais sequestrados, né, e a comida não vai dar para muito tempo. E aí, então, tá numa enrascada doida. Por quê? Porque não tá conseguindo encontrar nem silagem de cana, nem silagem de capim, nem silagem de milho, não acha. Não é o problema, eu vou pagar 500. Não, você não tem, não tá tendo, né?
deu uma sorte agora que conseguimos achar alguma coisa para prorrogar, tentar ver se a chuva vem para tentar antecipar alguma coisa aí e nisso correr. Então, não deixe para a última hora. E o que nós vamos pôr hoje em prática é porque você tem que começar hoje para planejar a sua transição do próximo ano e do outro ano ainda, porque principalmente que vamos falar de pecuária de corte, que é um ciclo aí, se não tiver confinamento, aí de 2 anos mais ou menos. Então, nós temos que programar para 2 secas à frente, né, doutor? Exatamente, né, Luciano? Ele deve estar igual eu, pegou eu sem bermuda esse calor, rapaz, você entendeu? Então, a gente achou que não ia acontecer, né? Mas, e aí agora? Não compensa comprar agora, aguenta a bermuda velha esfarrapada até a hora que acabar. Mas no caso do gado não tem mais jeito, né, Luiz Carlos? Aí se deixar lá, o desempenho, isso é acho que um dos grandes inimigos, né, que acontece realmente, que a fazenda sem planejamento, né, esse desfoque que acontece, vai se pagar mais caro, vai se achar, né, assim, vai pagar, ele não passa a ser o dono do mercado, né, ele está à mercê agora totalmente do mercado. Então, se o cara pedir 300 pila a tonelada, vai ter que pagar, né, o prejuízo já tá, bem dizer, realizado, né? A falta do planejamento leva as questões que se mostram muito mais financeiramente muito mais erradas, né? O buraco vai se tornando cada vez maior, né? Perfeito, virou uma bola de neve, né? Então essa procrastinação, essa falta de planejamento realmente não é só ruim para o dono, para o gado também, é bem pior, né? Então, a cada início de primavera, moçada, vamos replanejar, né? Vamos rodar a chave, vamos passar a nos organizar, vamos deixar de procrastinar. Deixa o ano que vem, até o ano que vem, agora eu tenho mais 365 dias, deixa que lá eu vejo o que eu faço. Vai acontecer o mesmo que aconteceu esse ano, não só com ele, como muitos outros produtores aí. Então, por isso que a gente está trazendo essa mensagem aí do sequestro, né? E o que seria o sequestro? Sequestro é simplesmente o ato de você pegar, aqui no caso nós vamos dar alguns exemplos, pegamos uma fazenda modelo, né? Então uma fazenda de 500 hectares, com 1000 cabeças, de recria e engorda, e nós vamos tentar demonstrar o que ocorre nessa fazenda ao longo da live. E o sequestro nada mais é do que você pegar um X% desses animais e recolher numa área onde você vai fornecer comida, e com isso você vai esvaziar, diminuir a lotação dos pastos, proporcionando uma rebrota muito mais rápida e com isso um manejo e um ganho de peso muito melhor, porque com 20, 30 dias aí após as chuvas, que as chuvas firmarem, né, você já começa a ter pastagem de qualidade, já que você está aliviando aí por alguns dias para que esse capim suba, né, doutor? Bom, muitas vantagens, né, pode-se estar vindo advindas da implementação dessa tecnologia, né, Luiz Carlos? Muito se fala, muito foi demonstrado, hoje tem realmente muitos dados, né, científicos, vamos colocar assim, de trabalhos aí em universidades, em trabalhos com o pessoal da própria indústria de alimentação, né, de nutrição animal, e mostrando que realmente tem as suas grandes vantagens, né? E no meu ponto de vista, né, falando zootecnicamente... Antes de começar as vantagens, pessoal, ficar com o botão, no dedinho no coração aí, faz o vídeo ganhar relevância, ajude a gente aí, aperta e põe no coração aí. Depois, ó, espalhe, repliquem, façam perguntas. Vamos ajudar aí o canal nosso crescer. Então, coração, por favor, doutor, as vantagens. A live é para vocês, né, Luiz Carlos? É para nós beber pinga também, né? Não, se for só para beber pinga, nós ia ficar caladinho olhando pro outro também. Aqui. Né? Mas do ponto de vista, o grande benefício
dessa ferramenta do sequestro é justamente, né, o ganho em lotação que a fazenda consegue ter, né? Tanto uma fazenda que vem de projetos mais intensificados, onde entra uma adubação mais pesada, né, consequentemente, uma reposição ou um gado que ficou sobre ela, né, que não teve saída ainda, ela vai ter que absorver esses animais na entrada das águas. Então, a gente tem trabalhos aí, né, volto a frisar novamente, por exemplo, Embrapa, Exalc, mostrando ganhos acima de 20%, 25% em aumento de lotação, e trabalhos empíricos, né, vamos colocar assim, que é o que a gente consegue em fazendas comerciais, né, sem ter os testes acadêmicos que deve ser feito para que isso possa se tornar um dado científico, né, a gente consegue ir fácil, numa média entre 12% a 15% de aumento de lotação, usando o sequestro. Então, o que eu vejo nesse ponto, o sequestro é muito, no meu ponto de vista, quase que exclusivo meu, eu vejo muito mais, né, e essa alavancagem que ele traz para a fazenda como um todo, do que simplesmente para o benefício, para o desempenho individual, o desempenho animal, no caso. Então, essa para mim, é o grande AIS dessa ferramenta. A conta nunca deve ser individual, né, Marcelo? Ela deve ser totalitária. Pessoal, não sei se vocês prestaram e prestem muita atenção. Uma das vantagens que, para mim, já matou todas as outras, eu fiz aqui uma sequência de 6 vantagens rápidas aqui. O Marcelo já liquidou as minhas vantagens simplesmente num negócio. Você comprou 20% de área, vamos dizer assim, sem fazer nada, né? Quer dizer, planejando. Então, você aumentou 20% da sua capacidade simplesmente planejando. Então, se você, quer dizer, do que ele me falou, se você já empatou de cá, já é um grande lucro, você já vai ganhar 20% na época produtiva, né? E além dessas vantagens aí, então você alivia, o fato de você aliviar, né, as fazendas, você vai ter um melhor controle de pragas, né, de ervas daninhas, de pragas, porque você vai dar uma condição melhor para os seus pastos. Com isso, você diminui, então, a incidência de pragas, diminui o seu custo de limpeza de pastos, né? Você vai ter um melhor ganho de peso, porque você vai preparar e fazer as áreas para cada categoria animal, então você consegue ter um melhor aumento de peso, reduz a sua idade de abate. Essas coisas nós estamos mais focados porque nós pegamos uma fazenda de recria e engorda para dar o exemplo. Porque se falar, tem cria, tem ciclo completo, isso aí é assunto para 4, 5 lives aí, ininterruptas, né? No caso da cria, você consegue um aumento de prenhez, porque você pode sequestrar as primíparas e tudo mais, né? Você melhora, no caso da recria e engorda, que é uma ferramenta muito boa no negócio, você melhora a sua janela de compra, né? Você tem um lugar onde você vai recebendo e onde você vai, vamos dizer assim, além disso, você tem um quarentenário, aqueles animais vão sair dali e vai proporcionar também um índice de doenças muito menor dentro da sua propriedade, porque ali vai ser praticamente um quarentenário desses animais, né? Então, ela tem um N de vantagens muito grande para que o produtor esteja realizando. E qual a desvantagem? A única desvantagem é se você já tiver obsoleto. Então, se você não estiver na sua lotação ideal, é bobagem você fazer, porque você está obsoleto. Sequestro funciona para a indústria que está em franca produção. Se você está perdendo pasto, não tem um porquê. Se você está com lotação baixa, aquém daquilo que a sua fazenda, que o seu basal te dá, não tem o porquê você está fazendo. Correto, doutor? Exatamente, né, Carlos? É o que a gente volta a falar lá no começo, né? Que a gente falou no começo, que é você tapar um buraco aí com uma ferramenta, com uma massa aí que vai te colocar um custo a mais, né? Por uma ineficiência própria, né? Intrínseca de manejo.
Então, isso não tem por que fazer. Estou perdendo pasto e vou fazer sequestro. Não, vai consumir aquilo lá primeiro. E temos, né, outras variáveis com relação ao manejo de pasto que tem a possibilidade, né, de fazer essa melhora o ajuste de lotação, tanto dando condições boas para que os animais desempenhem, tanto quanto para os pastos conseguirem ter a melhor rebrota, né, uma rebrota mais vigorosa, quando as primeiras águas vierem sobre eles aí. Então, não tem por que sacar um custo, né, se você ainda está sendo realmente ineficiente na colheita de pasto, no ajuste de lotação, nessa ociosidade de produção da sua fazenda. Perfeito. Temos uma pergunta aqui do Lucas. Qual o período máximo de sequestro para se manter viável financeiramente? Lucas, aqui no nosso exercício, nós vamos trabalhar em torno de 45 dias, que acho que a gente é uma média. É muito difícil você ter menos de 30 dias de sequestro, porque você nunca vai adivinhar quando vai começar a chuva, você tenta, e assim que você olha as previsões, vai começar a chover, então você já recolhe, mas para isso, para você diminuir e ter o menor período, a próxima aula é de suma importância, é você ter pastagens diferidas para que esse gado fique muito bem apacentado, que não haja perca, né? E aí, a hora que você tem a previsão mais próxima, então, do início da chuva, você recolhe, porque você tem já a forragem lá tranquila, aquela massa vai apodrecer e você, então, com os animais recolhidos, vai baixar a taxa de lotação e, com isso, vai ter uma brotação dos seus pastos bem mais rápido. Então, a gente vai trabalhar aqui com 45 dias. Acima de 60 dias começa a ficar difícil a viabilidade financeira, né? A cada dia que passa, mais você vai diminuindo. Por quê? Porque o ágio do bezerro está caro, muito caro, e para você poder pagar esse ágio, você precisa de custos de arroba engordadas mais baratas. E isso aqui nós vamos tentar mostrar um pouco aí de custo de arroba engordada no sequestro, custo de arroba engordada a pasto, né? E quanto à sua segunda pergunta sobre as precocinhas, hoje não seria o assunto, mas eu vou só te adiantar um pouco. Realmente, o seu segundo questionamento está correto, né? Ela vai ficar dependente do coxo e você vai ter que levar ela até a terceira cria com alimentação. Aí você vai ter que fazer suas contas, planejar e saber se é viável ou não. Concorda, doutor Comparini? Todo tanto, né, Luiz Carlos? Todo tanto. Eu acredito, né, falando da precocinha, se fez um trabalho bem feito de genética para trás, desmama, aí você faça a sua previsão de ganho e aí você trabalha isso aí. Nada mais é do que tudo que a gente vem falando sempre, que é o planejamento, né? O trabalho, o planejamento. Toda a essência do que nós estamos falando aqui, da ferramenta em si, de toda essa parte de transição, de todas algumas tecnologias que nós vamos demonstrar aqui, vamos conversar sobre elas, nada mais se tivesse que acabar a live aqui agora e deixasse uma frase, é o planejamento, né? Então, pegue isso como base para que você tenha as condições, né, de dados e relatos para montar, né, o seu planejamento. Mas concorde mais que o sequestro é realmente uma ótima ferramenta. Se vai ser para precocinha, se vai ser para recria, aí é estudo de caso da fazenda, né? Perfeito. Bom, e para a gente iniciar, então, demonstrando alguma coisa, está aqui no canto, eu tentei trazer umas tabelas bem simples para a gente falar. Então, essa aqui é a simulação da fazenda sequestro, aqui da fazenda que a gente vai falar, uma área de 500 hectares, um número de cabeça aqui de 1.000 cabeças, peso médio 456 de 2 UA, e eu vou demonstrar o peso médio. Isso aqui é a fazenda de terminação a pasto, ainda não entramos com confinamento. E porque essa lotação alta, essa lotação seria de maio, né? Então, quando a gente tem uma terminação a pasto, a gente tem mais ou menos 3
categorias, né? O bezerro ou o garrote, determinada época do ano, o garrote ou o boi magro e o boi gordo. Então, aqui a gente vai estar mostrando a categorização. Aqui dá uma invadida. Então, nesses 1.000 eu tenho 333 boi gordo de 570 quilos. Por que 570 quilos? Hoje, se você não matar um animal acima de 20 arrobas, né, é praticamente inviável. Então, essa reposição e também todos os custos com a reposição. Então, você tem que depreciar o ágio. Então, você tem que levar esse animal até um peso maior, acima de 20 arrobas, aproveitar a carcaça, então, para você estar tendo uma melhor reposição e uma melhor sobra de dinheiro para estar pagando as outras contas. Você teria mais um terço em boi magro, em torno de 450 quilos, e mais um terço em garrote. Isso em maio. Ainda não fiz minha reposição. Então, eu tenho os 456 quilos. Isso daria uma lotação de 2 UA no período das águas, né, no fechamento das águas. Então, doutor, a gente pode ver que a gente está trabalhando com uma fazenda sem ociosidade, né? Ela já está apta a fazer sequestro. Ela já vem com um certo processo, né, de melhorias e um certo processo de ganho. Então, ela está apta a fazer sequestro. Se essa mesma fazenda chega em maio aqui com 0,8, 0,9 e aí vai fazer a transição, vai vender e ela vem para 0,6, 0,7, eu não preciso sequestrar, gente. Porque se eu sequestrar, eu estou jogando dinheiro fora, porque ela está aquém do basal, que a gente chama, né? Aquém, que é aquilo que o próprio meio ambiente, o próprio meio, né, produz. Então, Marcelo, aqui é aquilo que a gente tinha conversado, a distribuição. Aí, chegou em maio, então eu vou vender meus 333 boi gordos. Eu venho e vou repor. O que é interessante, Luiz Carlos, só fica à vontade. Aproveitando a tabela aí, essa especificação, essa categorização que você está demonstrando aí, isso foi feito o ano passado, nessa época. Perfeito. Foi feito ano passado, em maio, nessa época, o que eu chegaria em maio, o que eu teria que fazer e o que eu teria que estar preparando. Perfeito. Esse previsionamento foi feito lá atrás, antes de se começar a safra de pasto. É a velha vontade do pecuarista ser agricultor, né? Então tá aí, ó. Esse é o primeiro ponto que eles têm que começar a fazer. Planejar, estão colhendo uma safra, findando uma safra, já planejando a próxima. Então, e esse ponto aí eu acho muito interessante a gente pontuar aqui essa pegada desse planejamento, né? Isso não foi feito, nossa, agora cheguei em maio, o que farei? Né? Olha, tenho 300 boi gordos. Não, foi feito uma evolução de rebanho, foi feito um planejamento, um orçamento forrageiro sobre o que a fazenda ia produzir, o que ela ia demandar. Então está feita aí a previsão, o fluxo de carne, como a gente cita muito aqui, né? E desenhou todo o sistema de produção e financeiro para que isso possa acontecer na época que a gente estava idealizando que acontecesse. Né? E aí, por isso, lá no começo, você falou muito bem falado que quem vai entrar agora pensando que vai resolver o problema imediato aqui, pode desligar, vazar fora, porque não vai conseguir. Né? O negócio não é para hoje. Nós estamos ensinando aqui o que vai vir para a próxima seca. Né? Para as próximas. Sempre pensando, porque aqui eu vou ter, ó, a hora que eu fizer a minha reposição, eu passo a ter 333 bezerros de 190, que vai me sair só em 22. Então eu tenho que pensar 21, 22. Eu tenho que fazer toda esse planejamento e, se a partir do momento que eu optei por fazer o sequestro, eu tenho que ter na minha cabeça que eu vou ter o ganho de 15%. Então, nesse ano, em vez de eu comprar 333 bezerros, eu vou comprar 333%, mais 15%, 20%, mas vamos dizer que seja 15%. Né? Então, eu vou para 390 cabeças. Que arredondar 400 cabeças. Então, eu vou para 400 cabeças nessa categoria.
Então eu tenho que evoluir ela até daqui 2 anos. Exato. Então eu tenho que planejar até daqui 2 anos. Porque a partir do momento que eu resolvi adotar uma tecnologia que não seja de processo, né, uma tecnologia, e principalmente essas mais inovadoras, eu preciso também planejar o ganho que ela vai me proporcionar. Porque se eu não, vamos dizer, utilizar o máximo que essa ferramenta pode me dar, eu já começo a ter um prejuízo, né? Exatamente. E isso não só prejuízo, né, Luiz Carlos, financeiro, porque se a gente perceber, vamos falar pontualmente de uma lotação nessa transição. Nós estamos falando de uma fazenda de 2 UA, mediano, e agora ela está entrando na saída da seca para as águas com uma lotação de 1,5 UA. Perfeito. Correto? Reduzimos em praticamente 30% a lotação. Mas mesmo Exatamente. Assim, é pesado. Aqui, muito pesado. Por quê? O que a gente chama, né, às vezes vocês vão encontrar isso aí no vocabulário de campo aí, que a famosa pressão de pastejo. Né? O que isso quer dizer? É quantos quilos de carne, de quilos de peso vivo está impactando sobre quilos de matéria seca produzida. E nós estamos no pior momento de produção de matéria seca. Não estou falando produção de pasto, nem acúmulo de forragem. Estou falando produção real de matéria seca. Nós estamos saindo de um capim extremamente lotado de FDN, fibra, para um capim que está brotando, está em crescimento vegetativo rápido, né? E isso, ele tem água, então ele está com muito baixa matéria seca e muito baixo teor de fibra. Então quer dizer que os mesmos quilos de peso vivo que eu tenho na fazenda, impactando numa quantidade menor de quilos de matéria seca produzida, não estou falando de produção de forragem, estou falando realmente de produção de matéria seca. Isso vai pegar, vamos, só para exemplificar matematicamente, didaticamente aqui, tentar ajudar. Nós vamos pegar um capim de 28, 25, 28, 30% de matéria seca, quando ele está no auge de utilização, né, para um capim saindo nessa transição de 12%, 15% de matéria seca. Então, esse 1,4A em cima de 25%, 30% de matéria seca é uma coisa. 1,4A em cima de um capim de 18%, 15% de matéria seca é o dobro de boca, para entender assim, didaticamente falando. Né? Então, é a hora que acaba com pasto de fazenda, é agora. É nessa saída. Né? Muito então, bem colocada essa transição aí e o porquê que ocorre o problema, né? O grande problema ocorre porque, às vezes, a pessoa está com aquela... até mostrei num dos vídeos de chamada, uma macega, um pasto... um pasto diferido, né, com uma grande quantidade de matéria seca, e só que a hora que bate as primeiras chuvas, aquilo ali vai morrer, né, vai se perder, e aí começa a vir o broto, né, onde dá o enxurril, que a gente costuma ver os animais defecando mole e tudo mais. O porquê ocorre? Marcelo acabou de explicar, e qual que é o grande problema? Por que o gado emagrece? Porque o gado, se ele precisa comer... vamos supor, 2% do peso vivo de matéria seca, né? Uma UA, então, precisa comer 9 quilos de matéria seca. Quando ele precisa comer uma matéria seca de 30%, ele precisa comer 27 quilos. Uma matéria seca de 15%, ele precisa comer 54 quilos. Então, ele tem que comer 50... Onde é que ele vai achar 54 quilos? Nos brotinhos, né? Então, essa... bater e servir um shake. Mas essa é a grande sacada do negócio e o porquê que nós precisamos acudir a essa transição. E aí a gente achar alternativas baratas. Então, aí, agora coloquei aqui, então, pegamos e sequestramos os bezerros. A lotação
É um ponto interessante, né, Luiz Carlos? Por que você está sequestrando o bezerro? Por que você não sequestrou a cabeceira do boi magro aí que você podia, né? Por que você não sequestrou o meio dos garrotes? Então, isso é outra coisa para ser pontuada, gente, no seu planejamento. Né? Eu preciso retirar tantas UA, quantas UAs realmente eu vou sequestrar e, principalmente, quais as categorias que vão me impactar com menor custo financeiro e uma grande viabilidade de desempenho. Né? Nós estamos falando de um bezerro para um garrote para um boi magro, um boi magro para um boi gordo. Nós estamos falando de diferenças enormes de exigência e principalmente de consumo de matéria seca. E isso vai te impactar o financeiro. Menos caro. Perfeito. E como nós acabamos de citar, né, o boi come porcentagem do peso vivo, a gente opta pelo bezerro, caso você não tenha problema de fluxo de caixa, né, já esteja planejado, você vai optar pelo bezerro, que é o custo da diária mais barato, né? E a outra, o boi gordo, aí a terceira aula, nós vamos falar de suplementação, estratégia e de confinamento. Eu posso falar? Por favor. Então, outra coisa também, né, Luiz Carlos, que o bezerro, frente a um boi magro, quem que está mais pronto para sofrer? Quem vai suportar mais, por exemplo, um impacto grande de nitrato dentro do sistema metabólico do animal? Né? Quem está mais organizado, vamos colocar assim, não estou falando de exigência de ganho, nada não, até porque o bezerro vai ter mais, mas quem está mais pronto para suportar um baque desse? Né? Toda uma mudança metabólica, todo um estresse nutricional, o coitado está vindo de desmama, né? Enquanto o boi magro já estava ali. Então, são pontos que vocês têm que linkar exigência, custo, né? Para que possa realmente estar abordando a melhor categoria em relação ao sistema de suplementação que vocês vão montar para a fazenda, né? Perfeito. E aqui, então, já a gente optou por sequestrar o bezerro, porque, como a sequência das lives, nós vamos mostrar diferido depois do confinamento, então é uma evolução, né? Porque o confinamento entraria, porque que a terceira das aulas, né? Você primeiro realizou isso aqui, você aumentou a sua lotação, você teve um ganho de aproveitamento de 20%, 25% de lotação nas águas, e aí então você começa a fazer também um confinamento em determinadas regiões, determinadas áreas. Ele é viável porque também ele já te deixa um outro ganho de lotação. Mas então aqui passando, moçada, pegamos o sequestro e vamos falar então em contas. Não sei se dá para ver aí. Nós fizemos aí hoje, em torno esse animal vai ficar se não tiver, morre na última coluna aí 177,8, né? É a última coluna que tem, né? Isso, é a última coluna. Essa é a última coluna. Então é R$ 3,95. O amarelo ali seria um valor da diária. Conforme houve a pergunta acima, nós fizemos a simulação de 45 dias. Então, nós temos aí R$ 3,95, de 45 dias, nós gastaremos R$ 177 aí desse sequestro. O custo fazenda, gente, a gente nunca pode esquecer de colocar. Ele é aí, porque se eu não tiver o sequestro, alguém tem que pagar aquele custo. Não adianta eu tirar esse custo dele. Então, um custo cabeça mês de R$ 50, um mês e meio, né, 45 dias, R$ 75, ele vai gastar, então, um total de R$ 252. Nós colocamos um ganho médio diário de meio quilo, né, porque ali ele está comendo próximo de 2% do peso vivo, então é tranquilo esse ganho, né? Isso, então, daria um custo da arroba engordada de R$ 170. Então isso vale a pena demais você sequestrar o ano inteiro e acabou. Isso não é suficiente para pagar o ágio, né? Então, ela, como arroba engordada, ela é atrativa, mas como arroba total, ela não fica tão atrativa porque você ainda tem
que pagar aí 4 arrobas, 5 arrobas de ágio, né? Então, isso aqui é a conta de quanto ficaria uma arroba engordada do seu animal aí no sequestro, nesse caso de bezerro. Perfeito. Pode falar, doutor? Não, é só isso aí, foi pontual do sequestro, né? Não é da engorda do boi como um todo aí. Porque quem acompanhar verá, olha só que bonito, coraçãozinho, aí, muito obrigado. Entendeu? Quem acompanhar verá que no final da sequência das aulas, né, vocês terão a capacidade ou a condição de estarem moldando todo o seu planejamento, se vai ser sequestro, com confinamento, as decisões são de vocês, né, com relação com o embasamento que a gente vai passar aqui para vocês. Então, realmente, mostrar o ponto a ponto de cada ferramenta é muito interessante aí, Luiz Carlos. Desculpa, Tati. Tranquilo. Humberto, só te respondendo aqui, o Humberto pediu para a gente fazer uma live mostrando, ensinando não, Humberto, mostrando o passo a passo de como começar do zero. Humberto, teremos o maior prazer, mas eu peço que você nos lembre, porque nós já temos programado 4 lives, e aí ao final dessas 4 aulas, lives aí, então lembra a gente que a gente tem o maior prazer aí de estar fazendo então essa live aí, tentando passar para vocês aí da estaca zero até chegar a esse início aí. A live vai ficar salva, sim. Por enquanto ainda vocês estão pegando o boi, daqui uns dias não vamos deixar mais salva não, para vocês terem que ficar assistindo ao vivo. Mas voltando aqui à live, aos números, né, Marcelo? Então nós temos aí uma arroba engordada de R$170 praticamente, né? Que isso é bem interessante, porque a hora que você imaginar que você vai ter um ganho de 15% a 20% na sua lotação, então esse ganho de animais que vai produzir mais arroba a pasto, então ele vai vir a contribuir, né? Porque quando eu falo num ganho de arroba a pasto, moçada, se a gente simular aqui nesse ganho, e se a gente falar que esse animal depois vai ganhar 600 gramas, mais ou menos, nós vamos estar falando aí, enquanto ele estiver ganhando 600 gramas, nós trazemos um custo de arroba engordada de 170 para em torno de 50, 60 reais. Então, essa sim ajuda a depreciar o ágio, que o ágio hoje está muito caro. Então, por isso que a gente não pode focar, 170 tá bom, eu estou vendendo a 250, eu estou pondo 80 reais no bolso por arroba, um boi de 20 arroba, eu estou pondo 1.600 reais. Não, você não está colocando porque você teve o ágio ali que você pagou, né? Então a gente tem que depreciar esse ágio, passar por um período a pasto, onde você vai conseguir produzir aí a 60, 70 reais o custo da arroba engordada. Então você reduz isso aí. E a somatória disso tudo, ela é muito bem-vinda para a propriedade, né, doutor? Exatamente. Você pontuou uma coisa interessante no começo da live, como uma das vantagens do sequestro, que quando dá essa condição, né, do pasto sair, só de algumas regiões, né, do Brasil, que a gente sabe que são a briga com a juquira, né, com a planta daninha, com a erva daninha, com a planta invasora, aí vocês chamam do jeito que vocês quiserem, precisando agora mesmo, quando o nego começa, as ONGs vêm, desce, helicóptero chega aqui em casa, falando que eu estou falando que erva daninha não pode falar mais. Tá, mas vocês entenderam quem que é o negócio, né? O capim saindo desse jeito, você tendo essa condição, é um custo a menos de manutenção, né? Um pasto que você está lá folhoso, bem manejado, é muito mais difícil o animal estar aumentando manutenção de quebra de cerca, por exemplo. Você está ganhando mais peso por isso aí. Então, todos esses benefícios que vêm, vamos chamar de segundos, né? Secundários. Indiretos, os benefícios indiretos. A ferramenta utilizada é muito interessante para a fazenda, como globalmente, como a gente fala aqui, né, Luciano? Perfeito. E aqui, moçada, então a gente vai
mostrar, então, o mesmo, ó, quando você tem um animal que não está em sequestro, está a pasto, a mesma continha, o amarelinho está zerado, o custo da fazenda é de R$ 50, ficou esses 45 dias, ficou 75. Eu pus o animal aqui ganhando 100 gramas, e geralmente ele perde peso. Meu custo de arroba engordado, então, nesse período, vai para 250. Então, se eu não tiver ocioso, se eu tiver planejado, se eu tiver com minha propriedade redonda, é extremamente viável essa prática aí do sequestro, né? Chegou uma pergunta aí, Luciano. Do Edilson. Que bênção que vocês deixam gravadas, pois quando não conseguimos assistir no horário, temos a oportunidade de ver em horário oportuno. Mas podemos ver. Caso não salvem, tirarão a oportunidade. Tudo bem, então beleza. Mas então, quando você assistir lá em fora de horário, deixa um comentário lá, deixa um joia, que o vídeo ganha relevância e aí a gente, ganha também relevância, tanto o meu Instagram quanto o do Marcelo. Faz melhor, né? Direciona para um amigo seu também, Gil. Você entendeu? Faz melhor. Não só você assiste, não. Passa para o outro também assistir. Né? Perfeito, então, perfeito. Luiz Carlos, um ponto que a gente está levantando aqui, com essa possibilidade de aumento de lotação, né? A gente vê muito falar nas adubações de pasto e tudo mais, precisa intensificar. Cara, a turma larga de usar, vou jogar por baixo, uma conta boba, aproximadamente 100 quilos de nitrogênio por hectare, por não dar condição do pasto conseguir reutilizar esse nitrogênio que estava disponível na matéria orgânica, na cobertura morta, no solo, né, na base da planta, na raiz da planta e por aí vai, perde 100 quilos, para fazer uma conta boba. Né? Nós estamos falando hoje 100 quilos dá aproximadamente para produzir pasto para 2 UA. 100 quilos hoje de ureia, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de 150 de nitrogênio, nós estamos falando de 150 de ureia, né? 100 quilos, perde 100 quilos de N, não é? Né? Perde 100 quilos de ureia, N. não. Então é 200 quilos de ureia. 210 quilos de ureia você está perdendo. A R$2.000, nós estamos falando de 400 pontos por hectare. Nessa fazenda modelo de 500 pila, o cara perdeu quanto? E aí o cara quer adubar. E aí o cara quer, entendeu? Aí quer por culpa que o ar está caro. Aí quer por culpa que o JBS é muito chato, que não paga o que merecia. Entendeu? Então, assim, não é simplesmente, gente, use, planeje, saiba, entenda a sua atividade, que aí sim vai ter condição de ter de brigar com gente grande, brigar com o mercado. E não vou falar brigar de avançar, mas... De lutar, né? Mas simplesmente sim, de competir. Você vai competir, né? Você vai ser eficiente. E isso aí tem o seu valor. Então, não tem... use estratégias para que possa tirar proveito do que o ambiente, o que o basal, que a gente sempre falou aqui, né? O que Deus dá é de graça. Então, aproveite. Uma hora é cheia de câncer, ele cobra. E aí, moço, né? Você imagina, a 5 contas o quilo da ureia, às vezes o cara vai ficar meio preocupado, né? Mas para você ver, né, Marcelo? Então, a gente não adianta brigar e nem querer pular etapas, né? Enquanto você não alcançou o que Deus dá, que o Marcelo falou, né, que é o basal, não adianta você vir com outras tecnologias. Por quê? Porque você está perdendo dinheiro e você não vai conseguir aproveitar o que essas outras tecnologias estão te dando. Então, o mais importante de tudo é planejar.
é você sentar aqui, ó, igual vocês estão sentando, a gente falar aqui, senta, papel, caneta na mão, ó, calculadorinhas do lado e planeja, simula. Vou ganhar tanto, quando vai sair meu gado, na lotação de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, saindo daqui, qualquer lotação, faz um fluxo de carne, e quando eu vou conseguir repor, então você se planeja há 2 anos, planeja para as próximas 2 secas, né? Então planeja de hoje até final de 22, como você vai chegar lá, o que você tem que fazer para isso. Eu vou sequestrar? Não, eu ainda não consegui meu basal, minha fazenda suporta tranquilamente uma UA durante a seca, sem ter grandes coisas. Então, se eu for sequestrar, vou sequestrar pouca coisa, só para dar uma folga, né, a mais para ela. Então, tudo é planejamento. Porque chegando na hora, 15, 20 dias, em julho, você falar, não, agora eu vou me organizar para sequestrar, você já está comprando tudo mais caro, você já está correndo, você nem sabe, você não aproveitou os 15, 20% que ela te daria no período produtivo, que seria de novembro a maio do ano anterior. Ah, não, mas eu vou aproveitar o próximo. Então, você está pagando muito mais caro numa coisa que ainda vai acontecer, né? Doutor, surgiu uma pergunta. Rapaz, aqui do Pipe. Você já respondeu o primeiro passo do passo a passo para o Humberto aí, né? Se ele anotou? Sim. Se ele estiver assistindo, ele não escutou. Mas ele nos lembra que a gente vai no passo a passo. Uma pergunta do Pipe aqui. Dar ração de 1% do peso vivo para os bezerros ajudaria a aumentar a lotação e ajudaria na rebrota? É uma alternativa para quem não tem condições de fazer fenocilagem? O Pipe, alternativa é. Agora você tem que ver o custo, né? 1% do peso vivo de um bezerro de 200 quilos são 2 quilos. Hoje uma ração aí que o povo tá vendendo é em torno de vamos dizer, 1,50, 1,70, estaria R$ 3,40 a diária, né? Estaria suficiente, mas você tem que ter um diferido. E você não vai conseguir sequestrar todos os animais, porque o animal vai precisar de volumoso para ele estar ganhando e tudo mais. Mas é viável, sim, tem que fazer as contas, tem que saber o que ela vai conseguir, vamos dizer assim, diminuir a lotação, né? Porque acima de 0,5% já tem substitutivo, né, doutor? Dá uma explicada melhor aí para nós. Então, no Bezerra 1% aí, que você quase dobra realmente a lotação. O único problema é que, com o tempo, né, por mais diferido que está o pasto, por mais fibroso que está o pasto, por maior massa de forragem que você tiver feito e guardado, bateu a chuva, fiote, acabou. Vai 30, 40, vai depender de quantidade de chuva, a região que você está, vai derreter essa palha e vai vir a brota. E aí, 1% de ração com broto, se você não perder bezerro, você pode pôr a mão para cima que já tá ótimo. Hoje tem algumas alternativas de ração que você fecha lá faz o sequestro somente com, não estou falando de grão inteiro, né? Não é nessa tecnologia. Essas fenadas, mas aí já tem alguma vai para... Isso. Aí então você tem que fazer suas contas se é mais viável isso ou aquilo. Voltar realmente no planejamento. Respondendo friamente o negócio aí, se ajuda na rebrota, realmente ajuda porque você está tirando mais de 60%, 70% do consumo de matéria seca diária que ele teria, seria de pasto, por exemplo, você está dando em concentrado. Então, você tem a condição de aumentar a lotação, se não for aumentar a lotação, vai sobrar realmente pasto, né? Ele não vai consumir pasto, e aí o pasto que está nele não vai ter... Só que agora, eu tenho uma pergunta a te fazer. Fornecendo esse 1% de peso vivo, esses animais, assim que sair os pastos, né, sair nos pastos, tudo bem, estou com o pasto prontinho para recebê-los, eu vou cortar a ração. Eles não vão perder compensatório?
eles não vão sair atrás daquele que comeu 85% de volumoso e só um farelo? Uma coisa que a gente tratou muito aqui, né, Luiz Carlos, que a gente fala muito que todo animal tratado em uma era, na próxima, ele é mais exigente. Então, ou você segue tratando, ou você vai perder todo o trato, todo o desempenho que você colocou na era passada, né? No trato que foi feito passado. Isso realmente vai acontecer. E realmente, o ganho compensatório existe, né? Temos hoje uma vertente de vendas que eu acredito só vendo, tá? Não é postagem que o boi está ganhando 58% de rendimento para qualquer um que queira vender um boi, né? Não, mas eu tratei. Não, mas irmão, você tem 100 boi. Né? É diferente do cara que confina 12 mil, 10 mil, 5 mil, ou vai fazer um abate de 2 mil cabeças. É diferente. Então, eu ainda tenho que ver quando o frigorífico fazer isso girar para todos, 58%. Se eu tiver um caminhão truco de boi entregando, ou se eu tiver 10 mil boi entregando no mesmo tipo de suplementação que proporcione esse 58% de rendimento, eu acredito que aí sim nós estaremos, né, numa pecuária democrática. Enquanto isso, não. Então, você é beneficiado porque você tem escala. Se você não. E o ganho compensatório, né, que eu estava falando, a vertente que estão tirando do ganho compensatório toda a possibilidade que ele tem de fazer um boi barato, tudo bem. Ele perto dos 58%, ele vai ser um boi dos seus 53%, 54%, né? Abaixo disso, o frigorífico está te rompendo, tá certo? Então, porque ele vai dar isso aí, 53, bem manejado, a pasto, com ganho compensatório. Teve crescimento de vista. Vai dar 53, 54. Então, é a conta, é o planejamento. Né? Não podemos perder o que a gente citou aqui. O que Deus deu é de graça e ganho compensatório é feito para isso. É adaptação, é adaptativo, fez o animal ser o que ele é até hoje, está aí como raça. Tá? Então, tem que ser aproveitado nas nossas estratégias de fluxo de caixa, fluxo de carne, fluxo de produção. Isso tem que ser utilizado. Não adianta eu tratar demais numa era e esquecer a subsequente. Ele vai derreter. Como o Marcos falou aí em cima, ó, com certeza vai perder. É isso aí, Marcos. E é isso aí, meu Marcelo. E a conta tem que ser feita no spread, como você falou aí, né? Então, você tem que sempre fazer naquilo que vai colocar acima daquilo que o basal já te dá, né? Exatamente. E, pessoal, então em tudo, é planejamento. Não pense que é perca de tempo você sentar e anotar. E fazer, e simular, e programar para os próximos 2 anos, no mínimo 2 anos seguintes. Planejamento. Planejamento é tudo. E enquanto vocês vão escutar isso aqui todas as lives. É o seu planejamento. Mas eu sou muito pequeno, eu sou muito grande. Não tem desculpa, né? Não existe desculpa. É você sentar... Se isso fosse caro, né, Luiz Carlos? Né? Se você tivesse vendendo uma fazenda para fazer um planejamento, a gente ia ficar até calado, né? Até mesmo porque você é seu funcionário, né? Você que é o funcionário da sua empresa. Então, você tem que ter ela na cabeça. Não é aquele negócio, não tá lá no programa. Isso quase me infarta a hora que fala, tá lá no programa. Porra, mas quantas cabeças você tem? Mais ou menos tem lá no programa. Pô, mas que é isso, velho? Como é que você tem lá no programa? O trem tem que ser igual o Joaquim da padaria, a caneta de cá e a caderneta aqui. Eu tenho aqui na minha mão, eu tenho aqui na minha cabeça, eu tenho tanto. Exato. Humberto, o pastejo rotacionado, né? É especialista... gestão à vista. Pastejo rotacionado, uma das especialidades da Potencial Pecuária, Dr. Comparini.
Precisamos fazer uma live aí de pastejo rotacionado também. O Humberto está dando ótimas ideias. Humberto, lembre a gente, depois dessas 4 lives aí, para a gente entrar. Você já deu 2. Dezembro é bom. Dezembro é bom, ótimo, ótimo. Novembro, né? Nós vamos fazer essa em outubro. Novembro a gente entra, então, com pastejo rotacionado, manejo, essas coisas. Excelente participação aí, Humberto. Muito obrigado. O Marcos agora, e tem outra, não podemos esquecer da genética. Sem genética não temos produção de proteínas vermelhas. Boa, Marcos. O Marcos, com certeza, tem uma foto do Nelore ali, mas é isso mesmo, Marcos. A genética, o meio é 70%, genética 30%, né? Então, está dentro da lei de Pareto, né? Nós precisamos focar naquilo que melhora o nosso ganho e diminui os nossos custos. E genética, realmente, ela vai melhorar ganho e diminuir os custos realmente, Marcos. Como planejamento, né, Luiz Carlos? Não é perder 20% do seu tempo, é ganhar 80% do seu esquema produtivo, né? Você viu que já tem gente me chamando aqui, né? Falta 4 minutos. Ó. Saudações, amigo Luiz. Vamos tomar uma, vizinho. Meu vizinho já tá com a gelada lá, então. Aí. Oi, aí. Aí, ó. Já vou ter que subir, então, para tomar uma gelada com o parceiro. Bom, pessoal, estamos chegando, ó, tem 3 minutos para encerrar. Nem sei se o Instagram ainda corta com 1 hora ou não. Marcos, muito bem-vindo, muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Obrigado, Humberto, obrigado a todos aí pela participação. As ideias foram ótimas, Humberto. Obrigado já disse que aqui me lembrou pelo WhatsApp. Então, boa também. Doutor Comparini, muito obrigado. Um grande abraço nesse feriado. Pipe, muito obrigado. Gente, manda coraçãozinho aí. Muito obrigado a participação de todos. Doutor, um grande abraço para vocês, para todos. Neto, obrigado. Deixa suas considerações, por favor. Verdade, hein, cara? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa interessante. Nas grandes coisas é suficiente ter ousado. Ousado? Fiquem com Deus. Luiz Carlos, bom feriado, família. Turma que suja a botina nessa lida pecuária. Semana que vem nós estamos aí agarrados. Grande abraço. Boa noite. Grande abraço. Obrigado a todos. Tenham um ótimo final de semana prolongado. Fui! Até mais.